Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano Brum e a ideia desse vídeo é eu seguir apresentando para vocês como criar mapas temáticos utilizando os dados da produção leiteira gaúcha, utilizando a linguagem R e o ambiente Jupyter. Então aqui a ideia é a gente obter os dados aqui de produção leiteira, só que agora a ideia é a gente criar um mapa animado em um formato de GIF. E para isso a gente vai precisar primeiramente, dos dados de produção leiteira dos municípios do Rio Grande do Sul, porque a ideia é a gente criar um mapa temático com os dados dos municípios do Rio Grande do Sul. E para isso a gente precisa acessar a base de dados do IBGE, da Pesquisa Pecuária Municipal, que pode ser encontrada no site da Sidra, que é o Sistema IBGE de Recuperação Automática. No campo tabelas a gente seleciona aqui a tabela produção de origem animal, em que a gente consegue encontrar a produção de leite por município. Então a gente seleciona aqui produção de origem animal, marcamos aqui o produto leite, que está na escala de 1000 litros, não podemos esquecer disso. Marcamos aqui todo o histórico dos dados, e aqui selecionamos qual a informação, qual o nível territorial que a gente quer essa informação. A gente não quer nível de país, nem nível de unidade da federação, a gente quer nível de município. Então a gente seleciona o município e marcamos aqui a opção em unidade de federação e marcamos o estado do Rio Grande do Sul. Percebam que aqui a gente tem 497 registros de municípios para o estado do Rio Grande do Sul. Então a gente vai fazer o download desses dados, A gente marca aqui por formato CSV, damos um nome adequado para a tabela e realizamos o download. Os dados vão vir nesse seguinte formato que eu vou apresentar para vocês aqui. Os dados vão vir nesse formato aqui, só que nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu acabei fazendo download também dos dados do Brasil, Então, esses dados não vão ser necessários, E os dados vão vir nesse formato, em que a gente tem nas linhas, a gente tem os municípios do Rio Grande do Sul, E nas colunas nós temos aqui a produção leiteira para cada um dos anos, em cada um desses municípios do estado do Rio Grande do Sul. Percebam que a gente tem aqui vários momentos aqui em que, em vez de preencher, que os dados estão preenchidos com pontinhos em vez de zeros. Então a gente vai ter que fazer a correção dessas informações preenchidas de forma inadequada, E temos alguns outros casos em que o dado está preenchido com um traço. Então a gente tem que considerar isso na hora de fazer as análises com esse conjunto de informações. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é carregar esses dados de produção de leite dos municípios. Percebam que a gente acabou lendo aqui algumas linhas desnecessárias no final do arquivo, Então o que a gente vai fazer primeiro também é eliminar as duas primeiras linhas, que elas contêm informações que não são do nosso interesse. Agora a gente vai eliminar aquelas últimas linhas que também não são do nosso interesse. Lembrando que para eliminar um conjunto de linhas de um data frame, a gente utiliza aqui o símbolo de menos e o conjunto de linhas que a gente quer eliminar, no caso aqui da linha 498 até a linha 510. Então com isso a gente eliminou as linhas que a gente queria. Aqui a gente vai fazer uma correção nos nomes das colunas do nosso data frame. Vamos fazer a remoção, ou melhor, a substituição dos X por um espaço vazio no nome das colunas, Então, para a gente selecionar o nome das colunas do nosso data frame, a gente utiliza o comando callNames. E aqui dentro do parênteses a gente coloca o nome do nosso data frame, que é o nosso conjunto de dados, e com isso a gente seleciona os nomes das colunas. Lembrando que a gente tem que salvar essa alteração, nos nomes das colunas do nosso data frame original. Aqui também a gente faz a substituição de todos os símbolos de Rio Grande do Sul e os parênteses por também uma string vazia na primeira coluna do nosso data frame. Então a gente remove aqui esse símbolo do Rio Grande do Sul dos nomes dos municípios. A gente aproveita também e dá um novo nome para a primeira coluna do nosso data frame. A gente dá o nome de cities, que seria de cidades. Com isso a gente fez essas alterações. Agora a gente faz a substituição dos pontinhos dos traços por zeros no nosso data frame e transformamos para o formato numérico todos esses dados que a gente tem no data frame.
Lembrando que a gente tem que fazer isso dentro de um for para percorrer todas as colunas do nosso data frame a partir da segunda coluna. Porque a primeira coluna é o nome dos municípios, a gente não vai fazer modificações na primeira coluna. Então, com isso, a gente corrige aqui os dados que a gente tinha no nosso data frame, tá? Agora a gente vai carregar algumas bibliotecas que a gente vai precisar para organizar os dados e fazer carregamento e utilização de arquivos no formato shapefile, tá? Se vocês acompanharam o vídeo anterior que a gente gerou um mapa estático, né? O shapefile é o arquivo que vai conter os polígonos dos nossos mapas e outras informações adicionais dos municípios, tá? Então a gente utiliza o comando read_ogr para fazer a leitura do arquivo do shapefile. Aqui a gente coloca o diretório, né, do arquivo, e a gente indica também aqui o nome do nosso arquivo e a codificação utilizada. Esses dois argumentos são relacionados à codificação do arquivo. E onde é que a gente pode obter esse arquivo? A gente pode obter o shapefile no site da FEPAM. Marcamos aqui limite municipal, que é o nosso arquivo que a gente precisa. Esses arquivos vão vir num arquivo zipado, tá? E aí a ideia é a gente extrair essas informações numa pasta conhecida, tá? Vão vir esses arquivos nesse formato aqui e a gente vai precisar deles para utilizar no nosso projeto. Então a gente tem que colocar no local conhecido e aí a gente indica esse local no argumento aqui, no primeiro argumento da função read_ogr. Então eu vou fazer a leitura dos dados do shapefile. Ele demora um pouquinho para fazer a leitura porque é um grande conjunto de informações de polígonos para cada um dos municípios do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem aqui, conforme vocês podem observar, a gente tem 497 atributos ou municípios, a gente pode ver dessa forma. Esse erro aqui é algum problema que a gente teve na codificação de algumas informações, tá? Mas não tem problema nenhum. E aí os dados vão vir nesse formato em que a gente tem um data frame com os nomes dos municípios e a latitude e longitude de cada um deles. E a gente vai ter também o conjunto de informações sobre os polígonos que formam as nossas formas dos municípios do shapefile. Então, essas informações aqui é o que forma, né, o mapa por si só, tá? Que são essas informações dos polígonos para cada uma das cidades. Então, esse comando aqui na sequência, a gente vai verificar quais são os municípios que não estão presentes no nosso data frame e estão presentes no shapefile. Então percebam que a gente tem aqui 5 municípios. Se a gente verificar no nosso data frame, a gente na verdade tem esses municípios, só que com uma grafia diferente. Então eu vou deixar a escrita desses municípios de acordo com o shapefile, tá? Então faço essa modificação aqui. E se eu executar de novo esse comando, a gente vai ver que todas as cidades dos shapefiles estão presentes no data frame, tá? Então, basicamente o que a gente fez aqui então foi corrigir o nome de algumas cidades do nosso data frame. Esse comando aqui a gente não vai precisar utilizar, na verdade é feita uma ordenação do nosso data frame de acordo com o conteúdo da coluna das cidades, tá? Mas a gente não vai fazer essa modificação no momento, não vai ser necessário. Aqui a gente transforma os dados de produção para o formato numérico. Na verdade eles já estão, mas a gente vai fazer aqui uma divisão por 1000 dessas informações. E como os dados de produção leiteira já estão na escala de 1000 litros, se a gente dividir novamente esses dados por 1000, a gente vai ter os dados de produção leiteira na escala de milhões de litros. Então a gente faz isso dentro de um for percorrendo todas as colunas do nosso data frame. E aí a gente vai ter os nossos dados agora na escala de milhões de litros. Vai ser mais fácil de visualizar depois no nosso gráfico, né? No nosso mapa. Então aqui a gente faz uma transformação do nosso data frame aqui, em que a gente vai ter agora, em vez deste formato, a gente vai ter um formato com 4 colunas, em que a gente vai ter o nome da cidade, a gente vai ter uma coluna com o ano e uma outra coluna com o valor da produção leiteira para aquele ano. E também a gente vai ter uma coluna aqui de ID, né, que a gente vai ter que utilizar para fazer a utilização dessa função reshapeMelt aqui, né? A gente precisa de 2 chaves, né? No caso aqui cidades e ID a gente vai utilizar. Então com esse comando aqui a gente cria valores sequenciais que vão de 1 até um número de linhas e a gente salva nessa variável ID, tá? Então com o comando reshape, então a gente vai transformar nosso data frame para esse formato
com menos colunas, né? Bem menos colunas e mais linhas, né? A gente precisa desse formato para poder gerar o nosso mapa. Então a gente vai ter os dados nesse formato agora, com o nome da cidade, o ano e o valor da produção. Agora a gente vai ter que transformar o nosso shapefile para o formato de data frame, tá? A gente pode verificar o tipo do arquivo aqui utilizando a função class, e se a gente colocar aqui shape rs, que é o nome da nossa variável, vocês podem perceber aqui que o tipo de arquivo dessa variável é o tipo Spatial Polygons Data Frame, ou um data frame com polígonos espaciais. E a gente tem que transformar essa variável para o formato de data frame. Então, para fazer isso, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui anteriormente. Vamos gerar valores sequenciais que vão de 1 até o número de linhas do nosso shapefile no argumento data, que são os dados. Salvamos numa nova coluna chamada id, e com o comando fortify a gente vai transformar o nosso shapefile para o formato de data frame. Tá? Então, fazendo isso, a gente vai ter como resultado este data frame com os dados dos polígonos, só que a gente acabou perdendo todas as informações das cidades. Então a gente vai ter que fazer uma junção dos dados deste data frame recém-criado com os dados, o campo dados do nosso shapefile original. E a chave que a gente vai utilizar é a coluna id que a gente criou aqui anteriormente para fazer a interligação dessas informações. Então, por fim, a gente vai ter aqui o nosso data frame com os dados, né, do shapefile, né, com os dados que a gente vai precisar para produzir o nosso mapa. Então, agora, com isso, a gente pode fazer a integração dos dados do shapefile com os dados da produção leiteira, e a gente vai utilizar como chave, né, o nome das cidades que estão na coluna cities do nosso data frame com a produção leiteira, e os nomes das cidades no shapefile está na coluna label n, conforme a gente viu aqui anteriormente, né? Label n contém os nomes originais das cidades do Rio Grande do Sul. E aí a gente utiliza a função left join para fazer a junção dessas duas informações dos data frames e salvamos num novo data frame chamado map data. Tá, então ele vai demorar um pouquinho para rodar esse comando. Tá? E aí com isso foi feita então a integração das informações. Aqui a gente tem as novas colunas, né? Coluna id, a coluna variável que é o ano da produção, e a coluna valor, que é o valor em si da produção leiteira para cada um dos municípios. Agora a gente vai renomear aqui a coluna 20, que é essa coluna aqui, né? A gente vai renomear para o nome ano, e essa coluna 21 a gente vai renomear para o nome produção leiteira, para ficar mais fácil de visualizar essas informações no nosso data frame. Ao mesmo tempo aqui a gente vai eliminar algumas colunas que não são do nosso interesse para realizar a análise, tá? Mas isso aqui não é necessário a gente executar esse comando se a gente não quiser, tá? É basicamente só para dar uma limpada aqui na quantidade de informações do nosso data frame, tá? Então eu vou rodar esse comando aqui, mas ele não é necessário a gente fazer. Eu vou fazer isso só para liberar um pouco de espaço de memória que está sendo consumido por essa variável. Esse data frame é muito grande, tá? Então agora tem só as colunas de interesse que a gente vai precisar para desenvolver os nossos mapas. Aqui com esse comando a gente verifica se existem dados ausentes na coluna values, né? Só que como a gente mudou aqui o nome, né? Agora é Milk Production, né? Eu vou substituir aqui por Milk Production, tá? E com esse comando a gente verifica se existe alguma linha aqui em que a produção leiteira está com valor ausente, né? Com valor igual a NA. Então a gente viu aqui que não tem nenhuma linha com dado ausente. Então a gente vai transformar a coluna ano aqui para o formato numérico, tá? E aqui a gente tem uma armadilha muito interessante com relação a uma função estatística chamada quantil, né? Que a gente vai utilizar essa função para a gente gerar as cores do nosso mapa e separar os dados, né? A forma que a gente vai separar os dados vai ser utilizando os quantis. Uma forma de calcular os quantis é utilizando a função quantil, né? E a gente pode utilizar as informações do nosso data frame original, que é o Milk Production RS Cities,
na coluna velho, que é o valor da produção leiteira, só que eu vou querer gerar essas cores para os nossos mapas de acordo não com todos os dados, e sim só com os dados de 2017. Então aqui dentro dos colchetes eu vou indicar quais as informações que eu quero exibir da coluna de produção leiteira. Eu quero exibir apenas as informações em que o campo variável é igual a 2017, que é o ano. Tá? E aqui a quantidade de divisões que eu quero para os nossos dados. Então aqui eu estou dizendo que eu vou querer um quantil, né? um quintil, na verdade. Né? Eu vou querer uma divisão por 5. Então eu quero 5 divisões de municípios com o mesmo número de municípios em cada uma das faixas. Então, se eu executar esse comando aqui, eu vou ter o valor exato de produção que divide os dados em 20% que produziram menos, os 20% que produziram de forma mediana, os 20% que produziram mais, né, mais produção, e os 20% que tiveram maior produção de leite no estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente pode fazer isso também com os dados do nosso data frame aqui, né? Com as informações do shapefile. Só que aqui a gente tem percebam que aqui a gente tem valores diferentes. E aí você pode perguntar, por que a gente tem valores diferentes aqui, né? Se a gente tem o mesmo conjunto de dados tanto no data frame original com os dados da produção, como no data frame com as informações de shapefile. Porque a questão é que quando a gente gerou aqui os dados do shapefile, né, a gente utilizou aqui anteriormente, né, a gente teve que transformar o nosso shapefile para o formato de data frame, né? E aí quando a gente integrou as informações com as informações da cidade de volta aqui com a função merge, né, a gente passou a ter diferentes quantidades de registros para cada uma das cidades. Por que a gente tem uma quantidade de registros diferentes para cada cidade? Porque a gente não tem a mesma quantidade de pontos para o shapefile de cada cidade. Cada cidade tem um número específico de pontos de longitude e latitude que formam o seu município. Então a gente tem um número diferente de linhas para cada município. Então quando a gente utiliza este comando aqui de quantil com os dados do nosso data frame do shapefile, a gente vai estar desconsiderando que cada município tem um número diferente de registros. Então esse valor aqui ele está na verdade incorreto para o cálculo do quantil que a gente quer. Então a forma correta que deveria ser utilizada para calcular o quantil com as informações do shapefile seria esta sequência aqui de baixo, em que a gente salva apenas os dados de 2017 na variável x, e aí a gente calcula o quantil da variável x na coluna produção leiteira, e a gente vai desconsiderar dados duplicados no campo cidade do nosso data frame com os dados do shapefile. Então, se executar esse comando, percebam que os valores aqui estão batendo com as informações do nosso data frame. Então aqui é só para mostrar algumas armadilhas que a gente pode acabar encontrando aí quando a gente for utilizar algumas funções estatísticas, né, em que é considerado, né, a quantidade de registros que a gente tem nos nossos dados. Então aqui na sequência eu crio uma nova coluna chamada cat, que vai servir para a gente fazer a separação, né, das faixas de valores. Então se o valor da produção leiteira for maior que 14, que é o valor que a gente encontrou aqui, né, se for maior ou igual a 14, a gente atribui o valor 1. Se não, se for maior ou igual a 7.98, a gente atribui o valor 2 e assim por diante. Então os valores 1, 2, 3, 4, 5 vão ser salvos nessa coluna. E na sequência aqui com a função factor, a gente transforma o que tem aqui dentro para o tipo de dados factor. E o que a gente tem aqui dentro dessa função? A gente tem a coluna que a gente quer fazer a transformação, que é a coluna cat, os valores possíveis que vão de 1 a 5, e as labels que a gente vai substituir esses valores que vão de 1 a 5. Essas labels, na verdade, vão ser os rótulos da nossa legenda, que nada mais são que os valores de produção leiteira, né, as faixas de valores que a gente vai ter. Então a gente criou aqui 5 faixas de valores, né,
em que 20% dos municípios estão em cada uma dessas faixas, divididos igualmente. É por isso que as faixas não possuem valores, digamos assim, proporcionais. A gente não tem faixas exatas de valores. Eles são faixas que não são exatas justamente para adequar um número exato de municípios em cada uma das faixas, que a gente utilizou anteriormente aqui com a função quantil, né? Bom, então por fim, eu vou rodar essas informações, esses trechos de código, e por fim a gente gera aqui o nosso mapa, tá? Percebam que o código é bem semelhante aos que a gente utilizou anteriormente. A gente tem a função ggplot para plotagem de gráficos, a função aqui, a função geopolygon para fazer a plotagem dos polígonos no nosso mapa. A gente tem que indicar no campo data o data frame que contém esses dados, que é o map data. No campo aesthetics, a parte estética, a gente tem que indicar qual variável que vai indicar as cores do nosso gráfico, que é a variável cat. Lembrando que isso aqui não vai indicar as cores, mas sim que cor cada município vai ter, né? Vai ser de acordo com a sua produção. Então vão ter 5 valores possíveis de cores para o nosso gráfico. As coordenadas x e y no nosso gráfico são a longitude e latitude, né, dos polígonos. Né? O agrupamento das variáveis vai ser de acordo com a variável group, conforme eu expliquei anteriormente aqui, né? A variável group, ela é como se fosse aqui uma chave que vai estar ligada ao nome do município. Então cada município vai ter uma variável group, vai ter um valor para a coluna group, né? Então se eu colocasse aqui a coluna do nome da cidade, daria na mesma, tá? A cor os polígonos, né? A cor preta, o tamanho, a espessura, né? Nos nossos polígonos. Aqui é para deixar as coordenadas x e y proporcionais. Aqui algumas questões relacionadas à legenda, né? A posição da legenda eu vou querer embaixo. Aqui o tamanho dos textos das legendas e do gráfico, tá? Isso aqui eu já mostrei para vocês no vídeo anterior. Aqui a gente atribui o título do nosso gráfico, que vai ser produção leiteira em. E aqui dentro deste argumento a gente vai ter uma variável, que vai ser frame time, que vai ser a forma que os gráficos estão mudando, né? Eles vão estar mudando de ano a ano. Então a gente utiliza aqui essa função frame time para exibir, né, os anos mudando no nosso gráfico, que vai ser uma GIF, né? E aqui na função scale fill manual a gente atribui alguns argumentos específicos para a parte da legenda do preenchimento do nosso mapa. Aqui a gente vai atribuir uma escala de cores, de 5 cores, 5 níveis diferentes da cor verde, né? Então por isso a gente utiliza essa função color ramp palette e a função brearPawn para gerar essas cores. Aqui a gente dá um nome para a nossa legenda e aqui algumas questões de posicionamento. Posicionamento da legenda, né? Tamanho em altura, em largura, a posição do título da legenda e assim por diante. Aqui a gente utiliza um argumento year, que seria o ano, para a função transitionTime, que ela nada mais é que uma função que vai indicar de quanto em quanto a gente vai fazer a transição dos gráficos gerados na nossa GIF. Lembrando que a GIF ela vai ser uma sequência de imagens e aqui a gente vai indicar de quanto em quanto a gente vai mudar a imagem. A gente vai utilizar o argumento ano, então para cada ano a gente vai ter aí uma imagem na nossa GIF. Então com isso a gente gera o nosso gráfico, tá? Então vou utilizar o comando aqui para gerar o gráfico. E por fim a gente tem aqui a função animate que gera a nossa GIF. Lembrando aqui que o P é o gráfico que a gente acabou de criar anteriormente. N-frame seria a quantidade de imagens que a gente quer para a nossa GIF. Quanto mais imagens, né, mais pesado vai ser a nossa GIF, mais tempo vai demorar para gerar a nossa GIF. E esse argumento N-frames ele tem que ser proporcional a esse outro argumento chamado FPS, que seria frames por segundo, que seria a quantidade de quadros por segundo que a gente vai exibir na nossa GIF. Aqui seria a largura e a altura do nosso gráfico e aqui vai ser o objeto final que a gente vai gerar, né? Vai ser no formato de GIF. A gente pode gerar outros tipos de formato, como formato de vídeo, por exemplo. O argumento loop aqui é se a gente quer que quando a GIF chegar no final ela automaticamente volte para o início, né? Então a gente vai indicar como falso, então isso aí não vai acontecer.
E aqui esse argumento serve para suavizar as transições entre cada um dos frames, em cada uma das imagens na nossa GIF. Tá? Então eu vou mostrar para vocês diretamente o resultado final dessa operação de geração da GIF. Tá? Então o resultado final que a gente vai ter é esse aqui, tá? Em que a gente vai observando com o passar dos anos aqui em cima a produção leiteira no estado do Rio Grande do Sul, tá? Em que a gente tem 5 faixas de valores que vão de 0, né, até o valor de 62 milhões de litros produzidos. Tá? Então a gente consegue observar que com o passar dos anos a maior produção leiteira se concentra aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, com o passar dos anos. Então o interessante desse tipo de gráfico é que a gente consegue visualizar o que ocorreu com o passar dos anos, né, no nosso estado. Né? Tiveram diversas transições de produção leiteira com o passar dos anos. Em alguns momentos a região sul produzia mais, em outros momentos a região leste produziu uma quantidade significativa, mas conforme a gente foi se aproximando do ano de 2019, a concentração maior se deu aqui na região norte e noroeste do estado. Pessoal, então basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal, compartilhem com seus colegas que gostam de fazer análise de dados. E na sequência, nos próximos vídeos, eu vou apresentar para vocês como fazer outros tipos de gráficos utilizando os dados de produção leiteira do IBGE. Muito obrigado.